Quanto mais você revela sua dor, mais as pessoas podem querer te machucar, embora nem sempre isso aconteça. É comum para algumas pessoas sentirem prazer em ver você sofrer ou até mesmo contribuírem para que isso aconteça ou piore. Esse comportamento de sadismo e inveja, infelizmente, está presente em muitos e pode de fato prejudicar seu crescimento pessoal em diversos campos da vida, seja no trabalho, em círculos de amigos ou até mesmo na família. Portanto, aprender a não mostrar seu ponto fraco pode acabar se tornando seu ponto forte. Imagine-se como uma árvore no meio de uma tempestade. As folhas podem tremular e os galhos podem balançar, mas o tronco permanece sólido, profundamente enraizado na terra. Este é o retrato da resiliência silenciosa que vamos explorar aqui. Vamos mergulhar profundamente na arte de cultivar uma força interior que transcende as adversidades externas e internas. Ao entender como você pode se fortalecer ainda mais, mostrando que não é facilmente abalado por circunstâncias desafiadoras, estaremos abordando um dos princípios fundamentais da filosofia estoica. Assim como uma árvore firme diante das intempéries, você aprenderá a permanecer inabalável, mesmo quando confrontado com as tempestades da vida. Reconhecendo a existência da tormenta, opta-se por não permitir que suas águas o encharquem, nem que seus ventos o derrubem. Neste contexto, vamos explorar os ensinamentos de Epicuro, um dos mais proeminentes filósofos da antiguidade, cujos princípios estoicos continuam a ressoar na atualidade. Ao discutirmos os 18 princípios estoicos de Epicuro, você será guiado por uma jornada de autoconhecimento e fortalecimento pessoal. Estaremos caminhando na senda da sabedoria, onde a verdadeira força não é proclamada pelo estrondo do trovão, mas sim pelo sutil brilho da luz interior que ilumina nosso caminho. Neste vídeo, convido você a se voltar para dentro, a buscar a quietude da mente em meio ao tumulto do cotidiano. Nos próximos minutos, deixe de lado as distrações mundanas e mergulhe profundamente no conteúdo que será compartilhado. Ao fazer isso, você estará dando passos significativos em direção ao domínio de seu próprio destino, encontrando uma serenidade firme e resiliente em meio ao turbilhão do caos. Preparado? Então vamos começar esta jornada de autodescoberta e crescimento interior. Princípio 1. Escutar. Escute 2 vezes mais do que fala. Você já pensou sobre a profunda sabedoria por trás do ditado "temos 2 ouvidos e apenas uma boca"? De acordo com Epicuro, essa não é uma coincidência, mas sim um lembrete poderoso sobre a importância de ouvir atentamente. Enquanto muitos de nós nos concentramos em expressar nossas próprias opiniões, o verdadeiro crescimento ocorre quando abrimos nossos ouvidos para absorver as perspectivas dos outros. É através da escuta ativa que ganhamos insights valiosos e construímos conexões significativas. Ao adotar essa prática, não se trata apenas de ser cortês ou politicamente correto, mas sim de reconhecer o valor intrínseco em cada voz. Cada pessoa que encontramos carrega consigo uma história, experiências únicas e uma visão de mundo singular. Ao prestar atenção genuína ao que os outros têm a dizer, estamos cultivando empatia, compreensão e respeito mútuo. Portanto, a partir de hoje, comprometa-se a desacelerar e ouvir com o coração aberto. Deixe de lado a necessidade de sempre estar certo ou de monopolizar a conversa. Ao fazer isso, você não apenas honra a diversidade de vozes ao seu redor, mas também enriquece sua própria jornada de aprendizado e crescimento pessoal. Princípio 2. Sempre espere pelo pior. Uma das maiores fontes de ansiedade e preocupação em nossas vidas é a antecipação constante de eventos negativos no futuro. É comum nos encontrarmos preocupados com uma miríade de possibilidades. O temor de que nossos filhos abandonem os estudos, o receio de perdermos nossos empregos, a angústia diante da ideia de que nosso relacionamento possa desmoronar. O medo de enfrentar a falência financeira ou qualquer outra adversidade imprevista nos assombra. A vida, embora repleta de momentos felizes e gratificantes, também reserva desafios e contratempos inevitáveis. É como se estivéssemos constantemente à beira de um abismo, com cada novo dia trazendo consigo uma nova lista de preocupações. Nesse turbilhão de incertezas,
A filosofia de Epicuro oferece uma abordagem radicalmente diferente, porém profundamente eficaz. Epicuro nos encoraja a confrontar nossos medos de frente, adotando uma mentalidade que antecipa o pior cenário possível. Ao imaginar que todas as adversidades que tememos já ocorreram, somos desafiados a questionar: o que poderia ser pior do que isso? Essa reflexão nos permite desenvolver estratégias de enfrentamento e resiliência, capacitando-nos a lidar com as dificuldades com uma atitude de coragem e determinação. Ao aceitar a inevitabilidade do infortúnio e cultivar uma mentalidade de preparação para o pior, fortalecemos nosso espírito e nos tornamos mais capazes de enfrentar os desafios da vida com dignidade e serenidade. É assim que, seguindo os passos de Epicuro, aprendemos a transformar o medo em coragem e a incerteza em oportunidade de crescimento pessoal. Princípio 3. Prepare-se para falhar, pois é a única maneira de progredir. Em nossa sociedade contemporânea, há uma pressão constante para evitar qualquer tipo de falha ou erro. A percepção de fracasso muitas vezes é associada à vergonha e ao constrangimento, levando-nos a evitar situações que possam expor nossas vulnerabilidades. No entanto, a filosofia de Epicuro oferece uma perspectiva revolucionária sobre o papel do fracasso em nossa jornada de autodescoberta e crescimento pessoal. Para Epicuro, a falha não é apenas inevitável, mas também essencial para o nosso desenvolvimento. Ele nos lembra que é através dos momentos de adversidade e derrota que verdadeiramente aprendemos e nos fortalecemos. Cada revés nos fornece uma oportunidade única de reflexão e aprendizado, nos permitindo identificar áreas que requerem melhoria e ajuste. Em vez de encarar o fracasso como um sinal de incompetência, Epicuro nos encoraja a vê-lo como um trampolim para o sucesso futuro. A busca pela excelência não é um caminho linear, mas sim um processo contínuo de tentativa e erro. Epicuro nos convida a abraçar essa jornada de autotransformação com humildade e coragem, reconhecendo que o crescimento pessoal muitas vezes vem acompanhado de desafios e obstáculos. Ao aceitar o fracasso como parte integrante do processo, libertamo-nos do peso do perfeccionismo e abrimos espaço para a experimentação e a inovação. Ao adotarmos essa mentalidade de resiliência e perseverança, transformamos o fracasso de uma fonte de desespero em uma oportunidade de crescimento. É através das experiências que nos desafiam que descobrimos nossa verdadeira força interior e determinação. Portanto, ao seguir os ensinamentos de Epicuro, aprendemos a encarar o fracasso não como um obstáculo, mas como um trampolim para o sucesso e a realização pessoal. Princípio 4. Esteja ciente dos perigos da fortuna. Quando almejamos riqueza, estamos buscando não apenas uma condição material confortável, mas também adentrando um terreno repleto de armadilhas e desafios éticos. Epicuro nos adverte sobre os perigos ocultos por trás da prosperidade material, que vão muito além das preocupações com a segurança financeira. A posse de riqueza não apenas atrai indivíduos oportunistas que se aproximam de nós com motivações questionáveis, mas também pode corromper nossos próprios valores e princípios morais. O dinheiro tem o poder de alterar a dinâmica das relações humanas, muitas vezes criando um véu de desconfiança e manipulação ao nosso redor. Ao nos tornarmos detentores de recursos financeiros consideráveis, deparamo-nos com uma nova realidade que pode abalar nossa integridade emocional e espiritual. É comum nos sentirmos desconfortáveis com a responsabilidade adicional que acompanha a riqueza, bem como com a pressão de manter uma imagem de sucesso e status perante os outros. Além disso, a busca incessante pela acumulação de riqueza pode nos levar a perder de vista o que realmente importa na vida, os valores fundamentais como amor, amizade e compaixão. À medida que nos envolvemos cada vez mais no jogo da busca pelo dinheiro, corremos o risco de nos afastarmos de nossa própria humanidade, tornando-nos insensíveis às necessidades dos outros e cegos para as verdadeiras fontes de felicidade e realização. Portanto, ao considerar os perigos inerentes à busca da fortuna, somos desafiados a questionar nossas próprias motivações e prioridades na vida. Devemos lembrar que a verdadeira riqueza não reside apenas em nossos bolsos, mas sim em nossa capacidade de cultivar relacionamentos significativos,
promover o bem-estar coletivo e encontrar contentamento nas pequenas alegrias do dia a dia. Princípio 5. Não se apegue a uma única esperança. Em nossa jornada pela vida, muitas vezes somos tentados a depositar todas as nossas esperanças e sonhos em uma única ambição ou objetivo. No entanto, Epicuro nos adverte sobre os perigos desse tipo de apego exclusivo. Ao fixarmos nossas expectativas em apenas uma possibilidade, corremos o risco de enfrentar uma grande decepção caso não alcancemos o que desejamos. A filosofia de Epicuro nos lembra da importância da diversidade em nossas aspirações e aspirações. Ao abraçarmos uma abordagem mais ampla e flexível em relação aos nossos sonhos, estamos ampliando significativamente nossas oportunidades de sucesso e realização. Ao invés de nos limitarmos a um único caminho, somos incentivados a explorar uma variedade de interesses e objetivos, abrindo portas para novas possibilidades e descobertas ao longo do caminho. Ao perseguirmos múltiplos sonhos, estamos diversificando nossos investimentos emocionais e criando uma rede de segurança para nos proteger contra os desafios e contratempos inevitáveis da vida. Se um dos nossos objetivos não se concretizar conforme o planejado, ainda teremos outras fontes de inspiração e motivação para nos impulsionar adiante. Além disso, ao abraçarmos uma mentalidade de múltiplas esperanças, estamos cultivando uma maior resiliência e adaptabilidade diante das mudanças e incertezas do mundo. Estamos nos capacitando a abraçar a impermanência da vida e a encontrar significado e propósito em diversas áreas de nossa existência. Portanto, ao seguir os ensinamentos de Epicuro, aprendemos a não nos prendermos a uma única esperança, mas sim a abraçarmos a riqueza da diversidade em nossos sonhos e aspirações. Ao fazermos isso, estamos nos permitindo florescer em toda a nossa complexidade e potencial, encontrando verdadeira felicidade e realização em nossa jornada pela vida. Princípio 6. Lembre-se sempre que a morte está esperando no final da estrada. Essa não é uma advertência destinada a nos imergir no pessimismo, mas sim um lembrete essencial sobre a natureza efêmera de nossa existência. Epicuro nos instiga a contemplar a inevitabilidade da morte, não como um fim sombrio, mas como um catalisador para avaliarmos a maneira como vivemos nossas vidas. Ao reconhecermos que a morte é o destino último de todas as nossas ações e esforços, somos convidados a repensar nossas prioridades e valores. A perspectiva da finitude nos lembra da fragilidade da vida e da importância de vivermos de acordo com nossos princípios mais profundos. Por exemplo, ao nos questionarmos se vale a pena passar décadas de nossas vidas acumulando recursos para adquirir uma casa, somos confrontados com a realidade de que, no final, não podemos levar nossas posses materiais conosco além desta vida. Isso nos incentiva a buscar significado e propósito em experiências e conexões que transcendem o materialismo e o acúmulo de bens. Ademais, carregar conosco os princípios do estoicismo, como sugerido por Epicuro, pode servir como um lembrete constante de como viver uma vida mais autêntica e significativa. Ao integrarmos esses ensinamentos em nossa jornada diária, somos capazes de enfrentar os desafios e contratempos com maior serenidade e clareza de propósito. Em vez de encararmos contratempos como infortúnios inevitáveis, aprendemos a abraçar cada momento como uma oportunidade para crescer e aprender. Ao internalizar uma visão mais realista de nossa existência, podemos fazer escolhas mais conscientes e significativas, aproveitando ao máximo o tempo limitado que temos neste mundo. Portanto, ao refletirmos sobre a presença inevitável da morte em nossas vidas, somos incentivados a viver com mais autenticidade, compaixão e gratidão. É através dessa consciência da finitude que encontramos verdadeiro significado e propósito em nossa jornada pela vida. Princípio 7. A verdadeira riqueza reside em um espírito contente. No âmago do estoicismo, encontramos a sabedoria de Epicteto, que nos oferece uma visão única sobre a natureza da felicidade. Sua célebre frase, "Um homem sábio é aquele que não se aflige pelas coisas que não possui, mas se alegra com aquelas que possui", ressoa como um lembrete poderoso sobre o verdadeiro significado da riqueza. Essa reflexão transcende meramente um pensamento.
É um convite para desviar nosso foco das carências e escassez em nossas vidas e direcioná-lo para a abundância que já nos cerca. Ao invés de nos consumirmos pela ânsia por aquilo que ainda não conquistamos, somos desafiados a cultivar um profundo senso de gratidão por tudo aquilo que já temos. Quando nos permitimos ser dominados pelo desejo incessante por mais, perdemos de vista a preciosidade do presente e desperdiçamos oportunidades preciosas de felicidade. A felicidade genuína não é encontrada na busca frenética por riquezas materiais, mas sim na capacidade de encontrar contentamento e satisfação no aqui e agora. Uma pessoa verdadeiramente rica não é aquela que acumula bens materiais, mas sim aquela que aprende a valorizar as pequenas alegrias da vida e a encontrar beleza nos momentos simples do dia a dia. É através da prática da gratidão e da aceitação que descobrimos uma fonte inesgotável de felicidade que reside em nosso próprio coração. Portanto, ao seguirmos os ensinamentos de Epicteto, somos convidados a adotar uma nova perspectiva sobre a verdadeira riqueza. Ao invés de buscar a felicidade fora de nós mesmos, aprendemos a cultivá-la dentro de nossos próprios espíritos, reconhecendo que a verdadeira riqueza reside não naquilo que possuímos, mas sim na nossa capacidade de apreciar e valorizar a plenitude do momento presente. Princípio 8. Incorpore humildade em sua vida. Epicuro nos lembra da importância de cultivar a humildade, especialmente no contexto do aprendizado e do crescimento pessoal. Sua famosa frase, "Se você realmente quer aprender algo, é essencial que uma pessoa aprenda o que acredita já saber", ressoa como um chamado para reconhecermos os limites de nosso próprio conhecimento e abraçarmos a jornada contínua de aprendizado. O orgulho e a arrogância podem nos cegar para a verdadeira natureza do conhecimento, afastando-nos da humildade necessária para absorver novas informações e perspectivas. Quando nos agarramos à falsa noção de que já dominamos um assunto, fechamos as portas para novas descobertas e oportunidades de crescimento. É através da humildade que nos abrimos para a possibilidade de aprender com os outros e de questionar nossas próprias crenças e suposições. Ao reconhecermos nossa própria ignorância e vulnerabilidade, nos tornamos receptivos à sabedoria que vem da experiência e da reflexão. Ao adotarmos uma postura de humildade diante do conhecimento, somos capazes de olhar para o mundo com os olhos de uma criança, cheios de maravilha e curiosidade. Em vez de nos contentarmos com respostas prontas, abrimos-nos para a exploração constante e para a busca incansável pela verdade. Portanto, ao seguirmos os ensinamentos de Epicuro, somos desafiados a incorporar a humildade em nossa jornada de aprendizado e autodescoberta. Ao fazermos isso, abrimos espaço para o crescimento pessoal e para a expansão de nossa compreensão do mundo ao nosso redor. Princípio 9. Culpa é sinônimo de praga. Em uma das reflexões mais impactantes de Epicuro, somos confrontados com a natureza insidiosa da culpa e suas ramificações em nossas vidas. Ao observar como as pessoas lidam com esse sentimento, ele nos oferece uma visão profunda sobre os diferentes tipos de resposta à culpa. Aqueles de mente estreita tendem a projetar a culpa nos outros, buscando encontrar bodes expiatórios para suas próprias falhas e inadequações. Por outro lado, as pessoas comuns frequentemente se entregam à autocrítica implacável, internalizando a culpa e se castigando por seus erros. No entanto, os sábios, segundo Epicuro, enxergam a culpa como nada além de tolice. Eles compreendem que se envolver em um jogo de culpa não traz nada além de sofrimento e estagnação. Em vez disso, eles optam por recusar-se a participar dessa competição, escolhendo assumir a responsabilidade por suas ações de maneira construtiva e assertiva. Essa abordagem desafia a noção convencional de culpa como um mecanismo de redenção ou expiação. Em vez de permitir que a culpa os paralise, os sábios encontram empoderamento na aceitação de suas falhas e na busca por soluções positivas. No entanto, resistir à culpa não é tarefa fácil. Muitas vezes é uma tentação irresistível culpar os outros ou a nós mesmos, pois isso nos absolve temporariamente da responsabilidade de corrigir nossos erros. Aqueles impulsionados por uma determinação firme de superação são os verdadeiros heróis, capazes de assumir a responsabilidade por suas ações
sem se deixarem consumir pelo peso da culpa. Portanto, ao internalizarmos os ensinamentos de Epicuro sobre a culpa, somos desafiados a adotar uma abordagem mais compassiva e construtiva em relação aos nossos próprios erros e aos erros dos outros. Ao fazermos isso, podemos nos libertar das amarras da culpa e seguir em frente com confiança e resiliência. Princípio 10. Faça alianças com pessoas vencedoras. Em uma analogia perspicaz, Epicuro nos convida a refletir sobre como reagimos diante de diferentes tipos de contágio. Enquanto nos afastamos instintivamente de alguém que espirra próximo a nós, temendo sermos infectados por um vírus, muitas vezes ignoramos um tipo de contágio igualmente poderoso e por vezes mais insidioso: a influência das pessoas ao nosso redor. Ao nos cercarmos de indivíduos que nos inspiram e motivam a alcançar nosso melhor, estamos plantando as sementes para um crescimento pessoal significativo. Assim como uma planta prospera quando recebe os nutrientes adequados e a luz do sol, nós também florescemos quando estamos rodeados por pessoas que nos encorajam e nos apoiam em nossas jornadas. É inegável o impacto que o comportamento e a energia das pessoas ao nosso redor têm sobre nosso estado de espírito e bem-estar emocional. Algumas pessoas são verdadeiras fontes de energia positiva, enchendo nossos dias de alegria, vitalidade e inspiração. Por outro lado, há aqueles cuja presença drena nossa energia e nos deixa desanimados e esgotados. Portanto, uma das decisões mais inteligentes que podemos tomar em nossas vidas é escolher conscientemente as pessoas com quem nos associamos. Optar por fazer alianças com aqueles que irradiam boas vibrações e nos motivam a alcançar nossos objetivos é um passo crucial na direção de uma vida mais feliz e realizada. Ao nos afastarmos daqueles que têm o poder de nos fazer lamentar nossa própria existência, estamos protegendo nossa saúde mental e emocional e criando espaço para relacionamentos mais significativos e enriquecedores em nossas vidas. Portanto, ao internalizarmos os ensinamentos de Epicuro sobre a importância das alianças com pessoas vencedoras, estamos investindo no nosso próprio bem-estar e sucesso. Ao fazermos isso, estamos cultivando um ambiente que nutre nosso crescimento pessoal e nos capacita a alcançar nosso pleno potencial. Princípio 11. Nunca esqueça suas reações. Em uma reflexão profunda sobre a natureza humana, Epicuro nos lembra da importância fundamental de nossas reações diante das circunstâncias da vida. Ele nos ensina que não temos controle total sobre o que acontece conosco, mas podemos escolher como respondemos a esses acontecimentos. É fácil cair na armadilha de culpar as circunstâncias externas por nossos sucessos ou fracassos. No entanto, Epicuro nos desafia a assumir a responsabilidade por nossas reações e a reconhecer que são elas que determinam o curso de nossas vidas. Diante da adversidade, algumas pessoas se entregam à desesperança e à autocomiseração, enquanto outras enxergam oportunidades de crescimento e aprendizado. Um divórcio, por exemplo, pode ser encarado como o fim de um capítulo da vida ou como o início de uma jornada de autodescoberta e renovação, conforme a perspectiva adotada. Para Epicuro, cada desafio é uma oportunidade de ouro para iniciar o caminho do autoconhecimento e da transformação pessoal. Ao invés de serem vítimas de suas circunstâncias, aqueles que seguem seus ensinamentos aprendem a assumir o controle de suas vidas e a moldá-las de acordo com suas próprias escolhas e valores. Portanto, é crucial lembrar que nossa vida não é definida pelo que nos acontece, mas sim pela forma como escolhemos responder a esses eventos. Ao cultivarmos uma consciência cuidadosa de nossas reações e aprendermos a direcioná-las de maneira positiva e construtiva, somos capazes de transformar até mesmo os momentos mais desafiadores em oportunidades de crescimento e realização. Princípio 12. Sempre cumpra seu dever. Em uma reflexão sobre a ética e o papel de cada indivíduo na sociedade, Epicuro nos lembra da importância de honrarmos nossas responsabilidades e obrigações sem esperar por reconhecimento ou incentivo externo. Assim como o sol não espera elogios ou aplausos para nascer todas as manhãs e cumprir seu papel vital na manutenção da vida na Terra, cada um de nós também tem um papel a desempenhar no grande tecido da existência.
A natureza em si mesma é um exemplo poderoso de como cada parte desempenha sua função de maneira diligente e sem hesitação. Epicuro nos exorta a reconhecermos que cada um de nós tem uma tarefa a cumprir neste mundo, e é nosso dever moral realizá-la com integridade e comprometimento, independentemente de reconhecimento externo. Se conhecemos nossas responsabilidades e sabemos que outras pessoas dependem delas, é nossa obrigação cumprir nossos deveres sem a necessidade de sermos lembrados ou incentivados por outros. Ao fazermos isso, não apenas honramos o ambiente ao qual pertencemos, mas também cultivamos um senso de autossatisfação e realização pessoal. Cumprir nossas obrigações de forma consistente e diligente não apenas contribui para o funcionamento harmonioso da sociedade, mas também fortalece nosso próprio senso de propósito e significado na vida. Portanto, ao internalizarmos os ensinamentos de Epicuro sobre o cumprimento do dever, somos desafiados a agir com responsabilidade e integridade em todas as áreas de nossas vidas. Ao fazermos isso, estamos contribuindo para a construção de um mundo mais justo, equitativo e harmonioso para todos. Princípio 13. Não odeie aqueles que te odeiam, apenas ignore-os. Em uma perspectiva de autodomínio e equanimidade, Epicuro nos lembra da importância de não permitir que o ódio e a negatividade alheia contaminem nossa paz interior e bem-estar emocional. É natural que, em face da crítica, desprezo ou discriminação por parte de outros, sintamos uma inclinação inicial para revidar com sentimentos de raiva ou ressentimento. No entanto, Epicuro nos convida a adotar uma postura mais elevada, reconhecendo nossa própria superioridade moral e emocional sobre aqueles que nos tratam com hostilidade. Ao recusarmos alimentar o ciclo de ódio e rancor, nos libertamos do peso emocional que acompanha o desejo de vingança ou retaliação. Em vez disso, escolhemos direcionar nossa energia para aspectos mais construtivos e positivos de nossas vidas, concentrando-nos no que realmente importa e nos traz felicidade. Epicuro nos encoraja a não dar poder àqueles que nos prejudicam, reconhecendo que suas ações são, na verdade, uma manifestação de sua própria fraqueza e inadequação. Ao ignorarmos suas tentativas de nos desestabilizar, demonstramos nossa força interior e resiliência, tornando-nos imunes ao seu comportamento tóxico. Ao adotarmos essa postura de indiferença benevolente, não apenas protegemos nossa própria paz de espírito, mas também enviamos uma mensagem poderosa de autossuficiência e autoconfiança. Ao recusarmos permitir que o ódio alheio nos afete, afirmamos nossa própria dignidade e integridade como seres humanos. Portanto, ao internalizarmos os ensinamentos de Epicuro sobre não odiar aqueles que nos odeiam, somos desafiados a cultivar uma mentalidade de compaixão e compreensão em face da adversidade. Ao fazermos isso, transcendemos as limitações do ódio e nos tornamos verdadeiramente livres para viver nossas vidas com amor, gratidão e aceitação. Princípio 14. Aposte na simplicidade. No mundo atual, onde somos constantemente bombardeados com a ideia de que a felicidade está intrinsecamente ligada à posse de bens materiais e ao desfrute de luxos extravagantes, a simplicidade muitas vezes é vista como uma escolha radical, ou até mesmo uma renúncia ao conforto e ao prazer. No entanto, Epicuro nos lembra de que a verdadeira riqueza não reside na quantidade de bens que possuímos, mas sim na qualidade de vida que desfrutamos. Ele nos desafia a questionar a lógica por trás da busca incessante por luxo e extravagância, apontando que a acumulação de riqueza material não é garantia de felicidade e satisfação duradouras. Ao optarmos por um estilo de vida simples, podemos nos libertar da pressão e da ansiedade associadas ao acúmulo de dívidas e responsabilidades financeiras. Em vez de nos sentirmos constantemente sobrecarregados pela necessidade de cumprir prazos de contas, empréstimos e pagamentos de cartão de crédito, podemos encontrar uma sensação de paz e tranquilidade ao viver dentro de nossos meios e priorizar o que realmente importa em nossas vidas. A simplicidade não se trata de privação ou renúncia, mas sim de escolher deliberadamente focar em experiências e relacionamentos significativos, em vez de buscar a gratificação instantânea que o consumismo desenfreado promete. Ao simplificarmos nossas vidas,
podemos redescobrir a verdadeira essência da felicidade, encontrando contentamento e plenitude nos pequenos prazeres da vida cotidiana. Portanto, ao abraçarmos o princípio da simplicidade, estamos nos alinhando com uma abordagem mais autêntica e sustentável para viver. Ao fazer escolhas conscientes e deliberadas em relação ao nosso estilo de vida e consumo, podemos criar uma vida mais equilibrada, significativa e gratificante para nós mesmos e para os outros ao nosso redor. Princípio 15. Controle da sua vida. Em uma reflexão profunda sobre o poder do autodomínio e da autodeterminação, Epicteto nos lembra da importância de não permitir que as opiniões e comportamentos alheios exerçam controle sobre nossas vidas. Ao nos permitirmos ser perturbados ou irritados pelas palavras ou ações de outras pessoas, estamos, na verdade, entregando o controle de nossas vidas a elas. Cada indivíduo tem o poder de decidir como reage aos estímulos externos, e ao permitirmos que os outros nos afetem emocionalmente, estamos concedendo-lhes um poder injustificado sobre nós. Epicteto compara essa entrega de controle a entregar a chave de nossa própria felicidade e bem-estar emocional nas mãos de outras pessoas. Ao permitirmos que as opiniões e comportamentos alheios nos afetem, estamos nos colocando em uma posição de vulnerabilidade e submissão, tornando-nos escravos de nossas próprias emoções. No entanto, Epicteto nos encoraja a reconhecer que temos o poder de escolher como reagimos às situações e às pessoas ao nosso redor. Podemos optar por erguer uma barreira emocional que nos proteja das influências negativas e nos permita manter o controle sobre nossas próprias vidas. Ao fazermos isso, afirmamos nossa própria autonomia e liberdade, reconhecendo que somos os únicos responsáveis por nossa própria felicidade e bem-estar emocional. Cada um de nós é o mestre de seu próprio destino, e ao tomarmos posse desse poder, nos tornamos verdadeiramente livres para viver nossas vidas de acordo com nossos próprios valores e princípios. Portanto, ao internalizarmos os ensinamentos de Epicteto sobre o controle de nossa própria vida, somos desafiados a assumir a responsabilidade por nossas próprias emoções e ações. Ao fazer isso, afirmamos nosso próprio poder e nos libertamos da influência prejudicial dos outros, abrindo espaço para uma vida de autenticidade, realização e paz interior. Princípio 16. A amizade está acima da riqueza. Em uma sociedade que muitas vezes valoriza o sucesso material e a acumulação de riqueza como medidas de sucesso, Epicuro nos lembra da importância fundamental das amizades genuínas como verdadeira fonte de riqueza e felicidade duradouras. Ao afirmar que a verdadeira riqueza reside nos amigos genuínos, Epicuro nos desafia a repensar nossas prioridades e valores. Enquanto a riqueza material pode ser volátil e passageira, as amizades verdadeiras são um tesouro que perdura ao longo do tempo e nos sustenta nos momentos de dificuldade e adversidade. As amizades genuínas são aquelas que transcendem os limites da conveniência ou do interesse próprio e são construídas sobre uma base de confiança, respeito e apoio mútuo. São os amigos verdadeiros que estão ao nosso lado nos bons e nos maus momentos, compartilhando nossas alegrias e tristezas e nos dando força e conforto quando mais precisamos. Ao investirmos na construção e manutenção de amizades genuínas, estamos fazendo um investimento valioso e lucrativo a longo prazo, pois, ao contrário da riqueza material, que pode desaparecer em um instante, as amizades verdadeiras permanecem conosco ao longo da vida, enriquecendo nossa jornada e tornando cada momento mais significativo e gratificante. Além disso, as amizades genuínas têm o poder de nos ajudar a crescer e nos desenvolver como indivíduos, oferecendo-nos novas perspectivas, apoio emocional e um senso de pertencimento e comunidade. Ao cultivarmos relacionamentos baseados na autenticidade e na reciprocidade, criamos um círculo de apoio e camaradagem que nos fortalece e nos enriquece em todos os aspectos de nossas vidas. Portanto, ao abraçarmos o princípio de que a amizade está acima da riqueza, reconhecemos a verdadeira essência da felicidade e da realização, pois são os laços de amizade que nos sustentam e nos enriquecem verdadeiramente, tornando nossas vidas mais plenas, significativas e gratificantes.
Princípio 17. Sempre tire benefício das coisas. Nas palavras sábias de Epicuro, somos desafiados a adotar uma perspectiva transformadora em relação às circunstâncias da vida. Em vez de sermos vítimas passivas das adversidades que enfrentamos, somos chamados a reconhecer o poder inerente que possuímos para encontrar benefícios mesmo nas situações mais desafiadoras. Essa abordagem não se trata apenas de uma opção que temos, mas sim de um dever moral que nos é imposto pela própria natureza de nossa inteligência e racionalidade. Enquanto seres dotados de inteligência, somos capazes de enxergar além das aparências superficiais e perceber as oportunidades de crescimento, aprendizado e desenvolvimento pessoal que se escondem por trás das dificuldades que enfrentamos. Ao adotarmos essa mentalidade de tirar proveito das coisas, não estamos negando a realidade da dor, do sofrimento ou das adversidades. Pelo contrário, estamos reconhecendo que mesmo nas situações mais sombrias, existe um potencial latente para o crescimento e a transformação pessoal. Por exemplo, uma perda pode nos ensinar a valorizar mais nossos entes queridos e a viver cada momento com gratidão e apreciação. Um fracasso pode nos fornecer insights valiosos sobre nossas fraquezas e áreas de melhoria, nos motivando a buscar a excelência e a superar nossos limites. Ao integrarmos essa perspectiva em nossa vida diária, nos tornamos mais resilientes, adaptáveis e capazes de enfrentar os desafios com coragem e determinação. Em vez de nos deixarmos abater pelo desespero ou pela autocomiseração, escolhemos encontrar significado e propósito mesmo nas situações mais difíceis. Portanto, ao abraçarmos o princípio de sempre tirar benefício das coisas, nos tornamos protagonistas ativos de nossa própria jornada, transformando cada desafio em uma oportunidade de crescimento e evolução. Ao fazermos isso, manifestamos a verdadeira essência de nossa humanidade, encontrando luz mesmo nas trevas e esperança mesmo na adversidade. Princípio 18. Pare de se preocupar com o que está fora do seu controle. Neste último princípio, Epicuro nos presenteia com uma valiosa lição de sabedoria sobre a importância de direcionarmos nossa energia e atenção para aquilo que está sob nosso controle, em vez de nos preocuparmos com aquilo que está além de nossa influência. Ao reconhecermos que somos os únicos proprietários de nossas opiniões, atitudes e valores, podemos cultivar uma sensação de poder e autonomia sobre nossa própria vida. No entanto, também é vital compreendermos os limites de nossa influência, reconhecendo que há aspectos do mundo externo que estão além de nosso domínio. Por exemplo, podemos escolher nossas crenças e perseguir nossos objetivos com zelo e determinação, mas não podemos controlar a forma como somos percebidos pelos outros ou garantir o sucesso em todas as nossas empreitadas. Ao aceitarmos essa realidade, podemos liberar-nos do fardo da preocupação e da ansiedade, concentrando-nos no que realmente importa e nos capacita a agir. Epicuro nos lembra que a preocupação excessiva com aquilo que não podemos controlar é uma escolha consciente de desperdiçar nosso tempo e energia preciosos. Em vez disso, somos desafiados a adotar uma postura de desapego em relação às circunstâncias externas, permitindo que o destino siga seu curso natural, enquanto nos concentramos em viver de acordo com nossos próprios princípios e valores. Essa abordagem não apenas nos ajuda a encontrar uma maior paz de espírito e equilíbrio emocional, mas também nos capacita a lidar com os desafios da vida com interesse e resiliência. Ao integrarmos os ensinamentos estoicos em nossa vida cotidiana, cultivamos uma mentalidade de aceitação e adaptabilidade, tornando-nos mais capazes de enfrentar os altos e baixos da existência com serenidade e sabedoria. Portanto, ao internalizarmos o princípio de parar de nos preocupar com o que está fora de nosso controle, abrimos espaço para uma vida mais plena, significativa e gratificante. Ao fazer isso, nos tornamos verdadeiramente mestres de nosso próprio destino, capacitados a viver com sabedoria e resiliência, independentemente das circunstâncias que possam surgir em nosso caminho.